Capítulo 8. A espera por clã. De início, K sentiu-se contente por ter escapado à aglomeração de criadas e ajudantes naquele quarto quente. Sentiu também um pouco de frio. A neve estava mais firme, o ato de andar mais fácil. Só que começava a escurecer e ele acelerou o passo. O castelo, cujos contornos já principiavam a se desvanecer, permanecia silencioso como sempre. Nunca ainda K tinha visto um menor sinal de vida nele. Talvez não fosse possível reconhecer alguma coisa daquela distância. E, no entanto, os olhos exigiam isso e não queriam suportar a quietude. Quando K fitava o castelo, às vezes era como se observasse alguém que estivesse calmamente sentado ali e dirigisse o olhar para a frente, não porventura perdido nos próprios pensamentos e com isso fechado a tudo, mas sim livre e despreocupado, como se estivesse sozinho e ninguém o observasse. Tinha, no entanto, de notar que era observado sem que isso afetasse o mínimo que fosse sua tranquilidade. Na realidade, não se sabia se era a causa ou a consequência. Os olhares do observador não podiam se fixar e se desviavam. Essa impressão estava hoje mais reforçada pela escuridão prematura. Quanto mais ele fitava, tanto menos reconhecia, tanto mais fundo tudo mergulhava no crepúsculo. Justamente quando K chegou à hospedaria dos senhores, ainda não iluminada, abriu-se uma janela no primeiro andar. Um senhor jovem, gordo e de rosto escanhoado, vestindo um casaco de pele, inclinou-se para fora e depois ficou na janela. Não pareceu responder nem com um mais leve aceno de cabeça ao cumprimento de K. Nem no corredor, nem no balcão de bebidas, K encontrou alguém. O cheiro de cerveja choca no balcão estava ainda pior que na vez anterior. Uma coisa assim, de certo, não acontecia no albergue da ponte. K se dirigiu imediatamente à porta através da qual havia observado o clã da última vez. Baixou cautelosamente a maçaneta, mas a porta estava trancada. Tentou em seguida apalpar o lugar onde havia a abertura, mas ela provavelmente estava tão bem selada que ele não conseguiu descobri-la desse modo. Por isso acendeu um fósforo. Nesse momento, ouviu um grito que o assustou. No canto, entre a porta e o aparador, perto da estufa, estava enrodilhada sobre si mesma uma jovem que olhava para ele à luz do fósforo, com olhos ébrios de sono que se mantinham abertos a custo. Evidentemente, era a sucessora de Frieda. Ela se recompôs logo, acendeu a luz elétrica. A expressão do seu rosto ainda era brava. Aí, ela reconheceu K. "Ah, o senhor agrimensor", disse sorrindo. Estendeu-lhe a mão e se apresentou. "Eu me chamo Pepe." Ela era pequena, vermelha, saudável. O abundante cabelo de um loiro avermelhado estava enrolado numa trança forte, além de se encaracolar em torno do rosto. Ela trajava um vestido que descia liso e lhe assentava muito pouco, feito de um tecido cinza brilhante amarrado na bainha de uma maneira infantil e desajeitada, por uma fita de seda que terminava num laço e tolhia seus movimentos. Ela se informou sobre Frieda e perguntou se esta não voltaria logo. Era uma pergunta que chegava ao limite da maldade. "Fui chamada com urgência logo depois da ida de Frieda, porque aqui não pode ser empregada qualquer uma, de modo algum. Até agora eu era criada de quarto, mas não fiz uma boa troca. Aqui há muito trabalho no fim da tarde e à noite. É muito cansativo. Mal posso aguentar. Não me admira que Frieda o tenha abandonado." Frieda estava muito satisfeita aqui, disse K, para afinal chamar a atenção de Pepe para a diferença que existia entre ela e Frieda e que ela tinha negligenciado. "Não acredite nela", disse Pepe.
Frieda consegue se controlar como ninguém e o faz facilmente. O que ela não quer admitir, ela não admite. E nesse lance não se nota nem um pouco que teria de admitir alguma coisa. Agora estou trabalhando aqui com ela faz alguns anos. Sempre dormimos juntas na mesma cama. Mas não tenho familiaridade com ela. Certamente hoje ela já não pensa mais em mim. Talvez sua única amiga seja a velha dona do albergue da ponte. E isso também é sem dúvida significativo. Frieda é minha noiva, disse K, procurando no gesto a abertura de vigia na porta. Eu sei, disse Pepe. É por isso que estou contando isso. Se não fosse assim, não teria nenhum sentido para o senhor. Compreendo, disse K. Você quer dizer que posso ficar orgulhoso por ter conseguido uma jovem tão reservada? Sim, disse ela rindo satisfeita como se tivesse conquistado a concordância de K para um segredo a respeito de Frieda. Mas não eram propriamente as palavras dela que preocupavam K e o desviavam um pouco da sua busca, mas o fato de Pepe ter aparecido e de estar naquele lugar. Ela era com certeza muito mais jovem que Frieda, quase infantil ainda, e suas roupas eram ridículas. Obviamente havia se trajado de acordo com as ideias exageradas que tinha da importância de uma moça que servia no balcão. E essas ideias ela tinha à sua maneira com razão, pois o emprego ao qual ainda não se adaptava tinha sido atribuído a ela de modo inesperado, imerecido e apenas provisoriamente. Nem mesmo a pequena bolsa de couro que Frieda sempre trazia no cinto lhe fora confiada. E sua suposta insatisfação com o lugar não era outra coisa senão arrogância. E, no entanto, apesar de sua insensatez infantil, ela também mantinha provavelmente ligações com o castelo. Se não havia mentido, tinha sido criada de quarto e, sem se dar conta, passava os dias ali ociosamente. Mas um abraço desse pequeno corpo gordo, de costas um pouco curvas, não podia arrancá-la, na verdade, dessa posse, mas sim roçar por ela e estimulá-la a trilhar o duro caminho. Talvez não fosse diferente com Frieda. Oh, sim, era outra coisa. Era preciso apenas pensar no olhar de Frieda para entendê-lo. Nunca K teria tocado em Pepe, mas agora tinha de cobrir os olhos um instante. De tão ávido era o olhar que ela dirigia a ele. Não é preciso que a luz fique acesa, disse Pepe e desligou-a outra vez. Eu só a acendi porque o senhor me assustou tanto. O que quer aqui, afinal? Frieda esqueceu alguma coisa? Sim, disse K e apontou para a porta. Aqui na sala ao lado, uma toalha de mesa branca, bordada. Ah, sim, a toalha de mesa dela, disse Pepe. Eu me lembro, um trabalho bonito. Ajudei-a nele também, mas dificilmente ela está aí. Frieda acredita que sim. Quem então está morando nesse lugar? Perguntou K. Ninguém, disse Pepe. É a sala da senhoria. Aqui bebem e comem os senhores. Isto é, a peça se destina a essa finalidade, mas a maior parte dos senhores fica nos quartos lá em cima. Se eu soubesse que não haveria ninguém agora aqui ao lado, disse K. Gostaria muito de entrar e procurar a toalha, mas isso é incerto. Clã, por exemplo, muitas vezes costuma ficar sentado ali. Clã com certeza agora não está lá, disse Pepe. Vai partir logo. O trenó já está esperando no pátio. Imediatamente, sem uma palavra de explicação, K deixou o balcão. No corredor, dirigiu-se não para a saída, mas para o interior da casa, e, em poucas passadas, chegou ao pátio. Como era silencioso e belo ali! Um pátio quadrangular, limitado em 3 lados pela casa e na direção da rua, uma rua lateral que K não conhecia, por um muro alto e branco com um grande e pesado portão, que agora estava aberto. Ali do lado do pátio, a casa parecia mais alta do que vista de frente. Pelo menos, o primeiro andar estava totalmente terminado e tinha uma aparência mais imponente, pois era rodeada por uma galeria de madeira
com a única exceção de uma fenda na altura dos olhos. Diante de K, embora obliquamente, ainda no corpo central do edifício, mas já no ângulo que a ala lateral formava, havia uma entrada para a casa, aberta, sem porta. Diante dela estava um trenó escuro fechado, puxado por 2 cavalos. Além do cocheiro, que à distância K, agora no crepúsculo, mais adivinhava do que reconhecia, não se via ninguém. Com as mãos nos bolsos, olhando cautelosamente em torno, K percorreu 2 lados do pátio, andando perto do muro, até chegar junto ao trenó. O cocheiro, um dos camponeses que estivera da última vez no balcão de bebidas, mergulhado na sua manta de pele, o havia visto se aproximar, indiferente, como alguém que segue o percurso de um gato. Mesmo quando K já estava próximo dele e o cumprimentou, até os cavalos ficaram um pouco inquietos por causa do homem que surgia da escuridão, mas o cocheiro permaneceu absolutamente imperturbável. Para K, isso veio a calhar. Encostado no muro, desembrulhou sua comida, pensou com gratidão em Frieda que o havia provido tão bem, e nesse momento espiou para dentro da casa. Uma escada que quebrava em ângulos retos descia até cruzar com um corredor baixo, mas aparentemente comprido. Estava tudo limpo, caiado, delimitado com nitidez e precisão. A espera durou mais tempo do que K havia pensado. Ele já tinha acabado de comer havia algum tempo, o frio se fazia sentir, o crepúsculo já se tornara completa escuridão. E Clã não chegava. Ainda pode demorar muito tempo, disse de repente uma voz rouca, tão perto de K que ele se sobressaltou. Era o cocheiro, que, como se tivesse despertado, se espreguiçava e bocejava alto. O que pode demorar tanto assim? Perguntou K, não sem uma certa gratidão pela intromissão, pois o silêncio ininterrupto e a tensão já tinham se tornado incômodos. Até que o senhor vá embora, disse o cocheiro. K não o entendeu, mas não fez mais perguntas. Acreditava que, desse modo, fosse melhor levar o homem arrogante a falar. Ali, naquela escuridão, não responder era quase uma provocação. E, de fato, o cocheiro perguntou depois de alguns instantes. O senhor quer conhaque? Sim, disse K sem refletir, seduzido demais pela oferta, pois tremia de frio. Então abra o trenó, disse o cocheiro. Na bolsa lateral estão algumas garrafas. Pegue uma delas, beba e depois a passe para mim. Por causa da pele, é difícil descer daqui. K se aborreceu por ter de fazer esses serviços de criado, mas, uma vez que já havia entrado em conversações com o cocheiro, obedeceu, mesmo correndo o risco de ser surpreendido por Clã no trenó. Abriu a larga porta e teria podido tirar logo a garrafa que estava colocada na parte interna dela. Quando, porém, a porta já estava aberta, sentiu-se tão atraído para entrar no trenó que não conseguiu resistir. Queria ficar sentado lá apenas por um instante. Deslizou para dentro. No trenó fazia um calor extraordinário e continuou assim, embora a porta, que K não ousava fechar, permanecesse escancarada. Não era possível saber em absoluto se a pessoa estava sentada num banco, tantas eram as cobertas, almofadas e peles. Podia-se virar e se esticar para todos os lados, que sempre se mergulhava no macio e no tépido. Os braços estendidos, a cabeça apoiada em almofadas que estavam sempre à mão, K dirigiu o olhar do trenó para o edifício escuro. Por que demorava tanto para Clã descer? Como se estivesse anestesiado pelo calor depois de ficar longamente em pé na neve, K desejou que Clã finalmente chegasse. O pensamento de que não devia ser visto por Clã na posição em que agora estava veio-lhe à consciência só indistintamente, como uma leve perturbação. Via-se apoiado nesse estado de ausência
pelo comportamento do cocheiro, que devia sem dúvida saber que ele estava no trenó e o deixava lá, até sem exigir dele o conhaque. Era um gesto de consideração, mas na verdade K queria servi-lo. Pesadamente, sem mudar de posição, estendeu a mão para a bolsa lateral do trenó. Não a da porta aberta, que estava distante demais, mas da que se encontrava atrás dele, fechada. De qualquer forma, dava no mesmo. Também nesta última havia garrafas. Puxou uma delas para fora, desatarrachou a tampa e cheirou. Teve de rir involuntariamente, porque o cheiro era tão doce, tão acariciante, como quando alguém ouve elogios e belas palavras de uma pessoa a quem se quer muito bem e não sabe exatamente do que se trata, nem quer saber, mas está feliz com o conhecimento de que é essa pessoa que fala desse modo. Será conhaque? Perguntou K a si mesmo, duvidando, e por curiosidade tomou um trago. Por sinal, era conhaque mesmo, que ardia e esquentava. Ao beber algo que era apenas portador de um doce perfume, se transformava numa bebida própria de um cocheiro. Será que é possível? Perguntou-se K, como que fazendo uma censura a si mesmo, e tomou outro gole. K estava às voltas com um gole prolongado. Então tudo ficou claro. A luz elétrica brilhou dentro, na escada, no corredor e fora na entrada. Ouviram-se passos descendo. A garrafa escapou da mão de K. O cunhaque derramou sobre uma pele. K saltou do trenó. Conseguiu bater a porta, o que produziu um barulho estrondoso, quando logo depois um senhor saiu devagar da casa. O único consolo parecia ser: não era clã. Ou era logo isso que tinha de ser lamentado? Era o homem que K já tinha visto na janela do primeiro andar. Um jovem extremamente bem parecido em branco e vermelho, mas muito sério. K também o olhou para ele de uma maneira sombria, mas dirigia esse olhar para si mesmo. Teria sido preferível chamar os seus ajudantes. Para comportar-se como ele havia se comportado, até eles teriam sido capazes. Diante dele, o senhor ainda estava em silêncio, como se não tivesse no seu peito extremamente largo fôlego bastante para falar. "Isto é um horror!" disse depois, empurrando um pouco o chapéu para livrar a testa. Como? Aquele senhor provavelmente não sabia nada da permanência de K no trenó e já considerava alguma coisa horrível? Por acaso que K tivesse penetrado até o pátio? "Como é que o senhor chegou até aqui?" perguntou o senhor, agora em voz mais baixa e deixando escapar o ar dos pulmões, resignando-se com o inevitável. Que perguntas, que respostas! Será que K devia ainda confirmar expressamente àquele senhor que o seu caminho, iniciado com tantas esperanças, tinha sido inútil? Em vez de responder, K voltou-se para o trenó, abriu-o e pegou seu boné, que ele havia esquecido lá dentro. Com mal-estar, notou que o conhaque estava pingando sobre o estribo. Voltou-se em seguida outra vez para o senhor. Já não pensava mais em mostrar a ele que estivera no trenó. Nem isso era o pior. Se fosse perguntado, só então, com certeza, não queria silenciar que o próprio cocheiro o havia levado, pelo menos, a abrir a porta do trenó. Propriamente ruim, porém, era o fato de que o senhor o havia surpreendido, que não houvera tempo suficiente para se esconder dele e então poder esperar por clã, sem perturbação. Ou que ele não tivera presença de espírito suficiente para permanecer no trenó, fechar a porta e esperar lá dentro sobre as peles a chegada de clã. Ou ainda ficar lá pelo menos enquanto aquele senhor estava perto. Certamente não teria podido saber se talvez não fosse o próprio clã em pessoa que chegava, para recebê-lo fora do trenó, o que naturalmente teria sido muito melhor. Sim, havia muitas coisas a considerar, mas agora não mais, pois estava no fim. "Venha comigo",
disse o senhor, não propriamente em voz de comando. A ordem, porém, não estava nas palavras, mas num breve aceno de mão que as acompanhava e tinha uma intenção de indiferença. Estou esperando alguém aqui, disse K, já sem esperança de êxito, mas por uma questão de princípio. Venha, disse outra vez o senhor, imperturbável, como se quisesse mostrar que não havia nunca duvidado de que K esperava alguém. Mas assim eu não vou ver a pessoa a quem estou esperando, disse K com um estremecimento do corpo. Apesar de tudo o que tinha acontecido, ele sentia que o que até agora havia alcançado era uma espécie de posse que, na verdade, só detinha na aparência, mas que não precisava entregar, obedecendo a uma ordem qualquer. O senhor não vai vê-lo de todo modo, ficando ou indo embora, disse o senhor, manifestando bruscamente a sua opinião, mas com evidente tolerância pelo raciocínio de K. Prefiro então não vê-lo ficando aqui, disse K obstinado. Por meio das meras palavras daquele jovem senhor, ele certamente não se deixaria expulsar dali. Diante disso, o senhor fechou um pouco os olhos, com uma expressão superior refletida no rosto virado para trás, como se quisesse voltar da insensatez de K novamente para a própria sensatez. Passou a ponta da língua nos lábios da boca um tanto aberta e depois disse ao cocheiro: desatrelhe os cavalos. O cocheiro, submisso ao senhor, mas com um malévolo olhar de viés para cá, teve então de descer envolvido na pele e, com muita hesitação, como se esperasse não uma contraordem do senhor, mas uma reconsideração de K, começou a afastar os cavalos com o trenó para perto da ala lateral, na qual estava evidentemente instalado, atrás de um grande portão, o estábulo com a cocheira. K viu-se deixado sozinho. De um lado distanciava-se o trenó, do outro, no caminho que K havia percorrido, o jovem senhor. Ambos, no entanto, muito vagarosos, como se quisessem mostrar a K que ainda estava no seu poder alcançá-los. Talvez ele dispusesse desse poder, mas não teria podido usá-lo, pois pegar de volta o trenó significava expulsar a si mesmo. Assim sendo, permaneceu parado, como o único que dominava o lugar. Mas não era uma vitória que causasse alegria. Ele acompanhava com o olhar ora o senhor, ora o cocheiro. O senhor já tinha alcançado a porta, através da qual K havia entrado antes no pátio, e olhado uma vez para trás. K acreditou vê-lo balançar a cabeça em relação a tanta relutância. Depois voltou-se com um movimento decidido, breve e definitivo, e penetrou no corredor, no qual logo desapareceu. O cocheiro ficou mais tempo no pátio. Tinha muito trabalho com o trenó. Precisava abrir o pesado portão do estábulo, levar o trenó recuando até o seu lugar, desatrelar os cavalos, conduzi-los à manjedoura. Fez tudo isso seriamente, voltado para si mesmo, já sem nenhuma esperança de uma viagem próxima. Esse trabalho silencioso, sem qualquer olhar de soslaio, a K pareceu a este uma censura muito mais severa do que o comportamento do jovem senhor. Depois de terminar a tarefa do estábulo, o cocheiro atravessou o pátio com o seu andar lento e balançado, fechou o grande portão e depois retornou, tudo devagar e literalmente contemplando suas próprias pegadas na neve. Em seguida, se fechou no estábulo e apagou todas as luzes. Para quem elas deveriam ficar acesas? Na parte de cima, ficou iluminada apenas a fenda na galeria de madeira, capturando um pouco o olhar errante, uma vez que parecia a K que agora todas as ligações com ele tivessem sido rompidas e estivesse sem dúvida mais livre que nunca e pudesse ali esperar no local, antes proibido para ele, quanto tempo quisesse e tivesse lutado por essa liberdade como quase nenhum outro e ninguém tivesse permissão para tocá-lo ou mandá-lo embora, nem mesmo interpelá-lo. No entanto, essa convicção era no mínimo igualmente forte, como se ao mesmo tempo não existisse nada mais sem sentido, nada mais desesperado do que essa liberdade, essa espera,
essa invulnerabilidade. Fim do capítulo.